Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Do verso 23 ao verso 32. Vamos colocar em pé, irmãos, para essa leitura. Eu vou ler, irmãos, e os irmãos vão acompanhar essa leitura dessa porção das Sagradas Escrituras. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Também, irmãos, o verso 16 e 17 do capítulo 10. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Pode assentar. Irmãos, a nossa caminhada espiritual é uma caminhada de aprendizado. E eu já disse isso aqui várias vezes para os irmãos, e isso não é uma ideia minha, não é uma realidade que eu inventei, porque não fui eu que inventei. Eu já aprendi de outros essa realidade, e tenho aprendido isso pela minha própria realidade existencial. Nós somos seres que temos por natureza facilidade de esquecermos coisas importantes nas nossas vidas. Ao instituir a ceia do Senhor e a igreja do Senhor Jesus Cristo repetir esse ato, algumas igrejas semanalmente, outras igrejas 2, 3 vezes por mês. Mas essa repetição é uma repetição para que eu não me esqueça do seu significado.
E nós estamos em movimento. Aqui eu tenho irmãos de muitos anos de igreja, mas aqui eu tenho também irmãos que estão engatinhando na fé. Outros ainda nem conseguem engatinhar na fé. Então nós precisamos de trazer sempre as instruções da ceia do Senhor, para não esvaziarmos o ato da ceia do Senhor do seu real significado. Então eu queria fazer isto hoje de novo, porque eu me incomodo muito, irmãos, por causa desse texto. Esse texto me incomoda muito. E muitas vezes, nós como crentes, nós temos vivido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma maneira relapsa, de uma maneira superficial, de uma maneira em que não dá para pesarmos o quanto que nós estamos em profundidade com Deus. Alguém chegou para mim um dia desse e diz o seguinte: olha, o Weber deu lá aquele aviso do conselho bravo lá na frente. Eu disse: ó, o Weber, quando eu cheguei aqui, o Weber era bravo. O Weber hoje não é bravo. Então alguma coisa o Weber deve ter visto para ele se portar dessa maneira. Claro que eu aprendi a conviver com a igreja. E porque cada igreja é uma etnia. É uma tribo que tem costumes, hábitos, maneiras de agir. Então, depois de 12 anos caminhando com os irmãos, eu aprendi a lidar com os irmãos. Então eu fui atrás. E eu não conversei com o Weber sobre isso. Ele está sabendo isso agora. Mas alguém me diz o seguinte: pastor, eu perguntei várias vezes, o que foi que o Weber disse lá na frente? Porque eu já conheço o Weber. Eu o conheço. Não só como ovelha, mas como meu companheiro, pastor dessa igreja juntamente comigo. Eu sei das reações dele. Aí as pessoas foram me dizendo, eu peguei não só uma, mas várias pessoas, como foi que ele disse, qual era o nível de braveza dele. Aí alguém disse assim: olha, ele chegou lá e falou um negócio da internet, que vocês jovens que gostam da internet faz. Aí eu disse: rapaz, o Weber viu alguém no Facebook, dentro da igreja. O Weber viu alguém viu? Porque eu já vi. Aqui de cima é um negócio privilegiado. Quando estou embaixo, melhor ainda. Eu não sou alto, mas eu consigo ver muito bem. Alguns jovens têm confessado umas coisas tremendamente ruins na vida deles, mas eles têm confessado, e eu acredito que eles vão chegar lá. Então eu quero dizer para os irmãos que esse texto me apavora, não porque tem algum bêbado aqui ao beber a ceia do Senhor, até porque nós não damos tanto vinho assim, e eu tenho a impressão que é suco. Não tem comido até topar com o dedo, porque nós damos só um pedacinho. Não é por causa disso.
Mas é muitas vezes pela falta de discernimento pessoal com relação àquilo que esta ceia significa e o que Deus exige. Porque aqui é uma instituição não da igreja em si, mas é uma instituição do Senhor da igreja. Para marcar a realidade desse Senhor visitando a igreja. Aqui, irmãos, não tem nenhuma intervenção de nenhum concílio. Às vezes que os concílios interferiram nisso aqui, não trouxeram bons resultados. Trouxeram algumas informações que não são bíblicas e não são verdadeiras com relação a isto aqui. Esse aqui é um memorial de Deus. Assim como Israel marcava com memoriais na sua trajetória com Deus, esta mesa é o memorial da igreja hoje. Da igreja pós-morte do Senhor Jesus Cristo e que marcam a realidade lá do Antigo Testamento, apontando para o Cordeiro de Deus que morreu e instituiu esta ceia. Por isso, irmãos, nós temos que voltar. Nós temos que voltar e de novo aferirmos a nossa caminhada. Checarmos se de fato a nossa caminhada é uma caminhada para a vida, ou nós estamos fazendo de conta que estamos para a vida, mas nós estamos em progressão para a morte. Porque esse é o problema, irmãos. De embora participarmos da ceia do Senhor e estarmos morrendo. É esta a informação primeira que Paulo passa para a igreja de Corinto. Então, para eu entender isto, eu preciso olhar para essa mesa. Eu preciso encarar esse monumento, esse memorial da salvação, da visitação de Deus ao homem, vestindo a mesma vestidura que eu e vocês estamos vestidos. E perguntar, Senhor, o que tu queres? Que eu me lembre ao aproximar desta realidade. Não é meter medo, irmãos. Não é ficar com medo de morder no pão e sangrar no canto da boca. Mas é uma realidade que vai muito além dessas intervenções de concílio. É algo que Deus quer que eu e vocês não esqueçamos nunca. E a primeira realidade que o texto nos chama é a que está no verso 26, que diz o seguinte: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Nós vamos, irmãos, dar uma olhada para trás, darmos uma olhada para o ontem, olharmos para a cruz, olharmos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez voluntariamente, num projeto eterno, pensando em mim, antes mesmo que eu existisse. Olha que mistério fantástico. Nós temos um hino que diz que Deus já pensava em mim, e pensava mesmo. Porque essa salvação estava no bojo, eu estava nessa realidade da salvação do Senhor. Eu preciso de parar e pensar nessa dimensão que Jesus Cristo fez. Ele entregou-se desinteressadamente e completamente
pela expiação dos meus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que foi dado para que eu não morresse, e Ele morreu para que eu pudesse desfrutar a vida que Ele tem. Ele morre para isto, irmãos. Cristo morre a minha morte para que eu desfrute a sua vida. E eu não posso esquecer disso, irmãos. Que a coisa mais bonita nesse contexto de expiação do Cordeiro que foi oferecido é que Ele fez isto enquanto nós ainda éramos pecadores. A garantia da minha salvação é dada porque Cristo morreu por mim, e quando Ele morreu por mim, eu era pecador, distante do Senhor, morto nos meus delitos e pecados, carente, esvaziado da glória de Deus. Morrer, irmãos, ou amar o amável, ou morrer pelo amável, não é tão difícil. Duro é amar ou morrer pelo desagradável. Por aquele que não tem nada que atraia o meu amor, nada que atraia o meu sacrifício, que vale o meu sacrifício. Jesus fez isso por mim e por você. O Senhor da glória, deixou a sua glória, humilhou-se em carne humana, por minha e por sua causa. E não morreu de velho. Ele se entregou em sacrifício perfeito, para que hoje eu pudesse desfrutar da sua eternidade. Irmãos, não é só o meu investimento que é para a eternidade. Eu também estou indo para lá. Olha como isso é confortante, irmãos. Há tantas pessoas que estão deprimidas só de pensar que um dia não vão existir mais. Há tantas pessoas que correram atrás de coisas, construíram impérios, monumentos, e agora estão desesperados porque eles não poderão desfrutar disso a vida toda. Porque tudo quanto eles plantaram vai ficar aqui, irmãos, e eles vão morrer e deixar aqui. Você já parou para pensar que a morte de Jesus Cristo nos dá uma perspectiva eterna todos os dias? E que a minha caminhada tem a ver com a eternidade, e eu olho para trás e tem a ver com a morte de Jesus? O meu tempo está chegando, o seu tempo está chegando, mesmo que a gente não queira. O Weber fez aniversário um dia desse, a Laurinha vai fazer agora, dia 7, comemoramos ontem, a Lourdes fez 50 e não para. O nosso boletim hoje está cheio de aniversariantes que começaram a fazer aniversário hoje. Não para, nós estamos indo para lá, irmãos. E se não tivermos essa visão ao aproximarmos desta mesa, de que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, deu a mim a sua vida, nós vamos perder o propósito de estar aqui. Mas não é só isso, irmãos. O apóstolo Paulo chama-nos a considerarmos esta realidade de Cristo na cruz. Ele diz o seguinte, que nós devemos também examinar-nos a nós mesmos. Olha o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, uma convocação para olharmos para trás, outra convocação para olharmos para o aqui e agora e para dentro. Isso é uma checagem, eu preciso fazer algo para dentro de mim, eu preciso de olhar para dentro de mim e saber como é que eu estou vivendo. E olhar para dentro de você, o que você está vendo, irmão? Eu não posso olhar para dentro de você
Eu não tenho e nem quero ter essa capacidade de fazê-lo. Mas você pode olhar para dentro de você e o que você está vendo? O que estamos fazendo com as nossas vidas? Irmãos, a minha e a sua está caminhando para o final. Não há outra direção. Mesmo que nós não queremos pensar nisso, pastor, não fale desse negócio, porque esse é um assunto que eu não quero conversar. Vai adiantar alguma coisa mesmo, vai parar o calendário. Não vai parar o calendário, ele vai continuar indo. Não é não, Arnaldo? Vai continuar indo. Eu posso não gostar de 54, mas eles estão aí. Minha certidão de nascimento grita alto. 58, 58, não tem como fugir. Então, irmãos, o que eu estou fazendo com essa vida? Como eu estou vivendo? Estamos nos esforçando para caminharmos de uma maneira santa diante do Senhor. Nós estamos caminhando sob a orientação do Espírito Santo, a influência do Espírito, para que a minha vida seja cada dia mais espelhada essa realidade do Senhor. O que está dentro de mim, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está nos convocando para fazermos. Eu tenho na minha caminhada colocado esse Cristo em primeiro lugar na minha vida, o Messias, o Deus bendito, Filho do Deus bendito. Eu tenho colocado como prioridade única na minha vida, o seu reino é prioridade na minha caminhada ou é secundário? Se der tempo, eu vou à igreja. Se der tempo, eu faço isso. Ou é o contrário, Deus é prioridade na minha vida. Não importa o que eu faça, não importa a minha profissão. Tudo quanto eu faço para o Senhor. O reino dele é meu foco. A eternidade é meu alvo, eu estou indo para lá, embora estando pisando aqui. Mas eu estou indo para o céu, irmãos. E eu preciso refletir essa realidade de cidadão dos céus. Nós precisamos nos examinar, olharmos profundamente o nosso coração. E Deus quer-nos, irmãos, humildes, pedindo perdão. Deus quer que, como povo dele, deixemos os nossos caminhos e convertemos os caminhos dele. Deus quer conversão entre mim e você, entre a igreja do Senhor. Deus anela essa conversão. Eu li uma história que eu acho que eu já contei para os irmãos. Eu tive essa sensação que já contei. Mas vou contar de novo. Arnaldo, isso aqui é bom para a sua área, cara. Numa pesquisa, aliás, num trabalho, numa reunião de seleção para uma empresa, eles tiveram um método interessante. Tinha a sala de espera, aquela sala de espera assim que cada um é o seu concorrente. Então você fica nervoso, a mão está gelada, você olha para o outro e diz, você está nervoso? Não, então claro que eu estou, todo mundo está nervoso. Então a moça chega e diz o seguinte, olha, você me acompanha, é a sua vez de entrevista agora. Então ela pega a pessoa e põe numa sala. Ela diz assim, espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu venho lhe buscar. Sala pequena, que não tem cadeira, mas a sala que tem um espelho de corpo inteiro. E irmãos, eu tenho certeza que não é só a mulher que vai fazer isso.
Qualquer pessoa que ficar numa sala que não tenha outra coisa, só tem um espelho, claro, você vai para uma entrevista, e a primeira regra, tenha uma boa aparência. Não fique parecendo um relaxado ou uma relaxada, vai nos trinques. Mas só que em cima desse espelho estava um escrito, dizendo o seguinte: você contrataria esta pessoa? Nisto a secretária entra e diz: por favor, me acompanhe. Próxima sala. Ela diz: só um momentinho, ele vai te atender. Aí larga o cara sozinho de novo. Adivinha o que estava nessa sala? Outro espelho de corpo inteiro. Claro, ela já esqueceu o que olhou lá, mas tem certeza que ela não esqueceu a frase. Aí aonde ela vai primeiro? Na frase. Ela não vai no espelho. Então ela lê a frase lá em cima: você está preparado para o trabalho? E aí ela olha para o espelho. O que é isso, irmãos? É uma autoavaliação. E o que a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios está fazendo é exatamente isso. Ela quer levar-nos uma autoavaliação. Ela quer levar-nos a pensar da realidade da ceia do Senhor. O que isso tem a ver? E isso é sério, irmãos. Ele diz que nós devíamos nos julgar a nós mesmos. Se tiver alguma coisa para colocar nos eixos, se tivermos alguma rota para redirecionarmos, é melhor nós fazermos isso. Porque se nós não fizermos isso, Deus irá fazer por nós. E nós seremos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Olha o quanto que esse negócio é sério, irmãos. E mais sério ainda está por vir. Porque Paulo diz o seguinte, que depois desse exame, ele diz o seguinte: no meio de vós, da igreja de Corinto, tem alguns, olha lá o verso 20 ao verso 30. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Não é cochilar no culto, não. Pode ficar tranquila, irmã, que você dorme. É muito mais sério do que isso. A palavra grega que aqui está, ela representa, aliás, ela é um verbo que indica uma ação em progresso. E ela indica morte. Morte. Então, uns estão fracos, outros já estão doentes, e outros já estão mortos. Ou se não estão mortos, estão indo para lá. Não é que você vai comer e morrer. É que você vai morrendo espiritualmente. Você come isso aqui sem muito pensar no que você está fazendo. Amanhã, para você deixar esse compromisso, tanto faz.
você não sabe mesmo o que isso significa de verdade para você. Então amanhã você decide não vir mais, e aí a sua profissão de fé, o seu batismo, não significa mais nada para você. Está morto. Está morto. Apesar de ter papado hóstia. Apesar de ter comido do pão, que é vida. Apesar de ter tomado do cálice, que é a nova aliança, no sangue do Cordeiro. Isso aqui, irmãos, é o ponto mais sério do texto. A igreja de Corinto estava sendo desafiada a pensar sobre a situação dela e para onde que ela estava indo se ela continuasse daquele jeito. O que é gostoso no texto é que ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Ou seja, irmãos, essa palavra não é de condenação. Essa palavra é uma palavra de despertamento. Ainda há tempo para mim e para você de pensarmos com relação a essa realidade espiritual. Isso é um meio de graça, irmãos. Isso aqui confirma a minha ligação com Cristo Jesus. Não me pergunte como espiritualmente, ao comer esse pedaço de pão, preparado pelos nossos diáconos, ao beber esse suco de uva, preparado, que eu não sei qual foi a empresa que preparou, mas não me pergunte como que esse negócio vai transformar numa realidade espiritual, mas a Bíblia diz que é assim que funciona. É um meio de graça. Não vai transformar em sangue ou bater na minha barriga, e eu também, ao morder no pão, não vai sangrar. Não vai ter boca de vampiro aqui essa noite, escorrendo sangue no canto da boca. Mas algo muito especial de Deus vai acontecer, principalmente quando eu fizer isso com meu coração inteiramente, entendendo o que isso significa. Mas também, irmãos, o texto nos chama para um olhar para frente. Olha o verso 26, a continuação. Ele diz que nós devemos, ao tomar, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Olha, irmãos, que coisa fantástica. Eu estou dizendo aqui, irmãos, ao tomar da ceia do Senhor, que Jesus virá novamente. Eu vou vê-lo, irmãos, novamente. Se eu estiver vivo, eu vou vê-lo sem morrer. Mas se eu morrer, eu vou ser ressuscitado pelo poder que exerceu sobre ele, quando ele foi ressuscitado como primícia de todos aqueles que seriam ressuscitados devido ao poder da sua ressurreição. Eu vou vê-lo. Irmãos, isto é algo que enche o nosso coração. Eu não importo se vai demorar, porque Paulo esperou o Senhor e ele não veio, e isso já passaram mais de 2000 anos. Mas ele diz que ele vai voltar. O Senhor vai voltar. E o que é interessante é que quando Mateus registra lá no livro de Mateus, Mateus 26, 29, ele registra esse momento da ceia, e Jesus diz o seguinte: olha, desta hora em diante, não tomarei mais com vocês esta ceia, mas eu tomarei naquele dia com vocês. Está apontando para o futuro. Está apontando para o amanhã, irmãos. Esse Deus que trabalhou ontem, que trabalha o agora, é o Deus que trabalha o amanhã.
é o Deus que nos aponta para essa caminhada maravilhosa que nos aguarda lá do outro lado. Como isso é prazeroso. E eu disse para os irmãos que eu gosto muito de Moody. Quando você estiver no seminário tem muitos livros que falam de Moody, e de Moody leia todos. Porque isso vai lhe ajudar muito no seu ministério. Moody foi um dos homens que Deus usou e continua usando até hoje, como muitos outros da sua geração. Alguém perguntou para ele o seguinte: se ele soubesse que o Senhor voltaria hoje à noite, como ele gastaria o resto do seu dia? Claro, isso foi perguntado de manhã. Pastor Moody, se o senhor tivesse certeza que Jesus Cristo iria voltar hoje à noite, como o senhor iria gastar o resto do seu dia? Como você gastaria? Como você viveria? Sabe o que Moody respondeu? Sem hesitação: eu não faria nada diferente do que faço todos os dias. Eu não faria nada diferente do que faço todos os dias. Como seria maravilhoso, irmão, se todos nós pudéssemos dizer isso todos os dias. Então nós poderíamos com confiança orar e dizermos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós poderíamos nos alegrar e dizermos que Jesus está voltando e que eu oro todos os dias para que isso se concretize. Não porque está difícil viver aqui, não porque eu não suporto mais a minha própria vida, mas porque há no meu peito uma esperança da eternidade. E Jesus é aquele que eu almejo encontrar. Hoje à tarde, depois de ter dado a estudada, eu subi, Simone estava dando a descansadinha, depois que o Meneghetti saiu lá de casa, que ele está lá fazendo nas suas horas vagas um trabalho lá para Simone. Então ela foi dar uma descansadinha. E aí estava passando o programa, se não me falha a memória, da Eliane. Um encontro de uma irmã com um irmão, que os pais morreram quando eram pequenos. Ela foi doada, ou foi dada por um casal, e ele foi para outro, ele veio para cá, e não sei para onde, que eu já peguei no finalzinho. E ela fazendo um apelo para a Eliane que ela ajudasse ela a encontrar o irmão. E ela fazia assim com a mão, e a Eliane perguntou: por que você faz assim com a mão? É porque eu anelo dar um abraço nele. Ele é minha vida, eu tenho tudo, minhas filhas são uma bênção, eu tenho a minha casa, mas ele tem um vazio, está faltando ele. E aí, claro, ele segura você para você ver a reação de como ela vai agir quando ele aparece. Aí ele apareceu, e ele veio andando, ela começou a andar e travou. Ela não conseguia ir mais. Aí deu aquele abraço gostoso. E a Lívia diz assim: papai vai chorar. Falei: vou não, estou saindo. Desci. Então, irmãos, não é porque a vida está ruim, não é porque eu não suporto mais as consequências das minhas decisões, não é porque o mundo virou um perigo constante, eu vou e não sei se volto, mas é porque há uma perspectiva no meu coração de encontrá-lo. Há algo que lateja, que queima, há algo que você espera, porque essa vida tem a ver com essa caminhada para o céu, irmãos.
E esse memorial indica exatamente isso. Ele está voltando. Fazer isto todas as vezes até que ele volte. Você pode não crer nisso, mas assim como você está envelhecendo e não tem como parar o calendário, ele está vindo. E você não tem como parar isso. E a ceia do Senhor é para eu e vocês pensarmos nessa realidade. Cristo morreu. E Cristo me deu a bênção de fazer uma autoanálise de como está indo a minha caminhada. E me dá uma proposta. Faça esta análise e aproveite a oportunidade. Coma do pão e beba do cálice. E ao fazer isto, você está anunciando que Ele está voltando. Que dia glorioso será quando com o Senhor nós nos encontrarmos. Essa é a linguagem do nosso hino. Glorioso dia. Que isso não fique só no hino. Que isso seja uma realidade de vida sua e minha, para a honra e glória do Senhor. Eu quero convidar